A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Hoje eu gostaria de dar continuidade na mensagem da semana passada, que nós lemos no Evangelho de Marcos, do versículo 32 até o versículo 45. Mas hoje, amados, nós vamos apenas meditar sobre o versículo 45, e está escrito assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, amado? O Senhor aqui, Ele reuniu os discípulos depois de ter surgido essa discussão, porque Tiago e João se achegaram ao mestre e pediu para ele uma grande posição para eles no reino. Eles queriam se assentar, um à direita e o outro à esquerda. E isso, por conta dessa ambição no coração deles, que floriu ali no meio do grupo, os outros 10 discípulos, eles ficaram indignados, né? Ficaram indignados, ficaram bravos por conta das atitudes de Tiago e João. Então o Senhor, vendo aquela ambição, vendo aquele sentimento contrário à sua sã doutrina, ao seu reino, o Senhor Jesus chamou eles e voltou a ensinar eles. Então ele falou sobre o cálice, né, que ele iria tomar. E era um cálice de sofrimento. Ele seria entregue pelas mãos dos sacerdotes e escribas aos gentios. Ele seria açoitado, ele seria escarnecido, ele seria cuspido, eles iriam matá-lo. Então ele estava para passar grandes sofrimentos, e esse sofrimento tinha um propósito. E eles teriam que saber que para estar numa posição de honra e de glória com o mestre no seu reino, eles também iriam tomar esse cálice, né? E o Tiago e João falaram precipitadamente: não, nós queremos, nós podemos tomar esse cálice, nós podemos ser batizados no batismo que o Senhor vai passar. Então o Senhor, ele trouxe essa explicação e de fato eles passaram uma parte do sofrimento de Cristo em suas vidas. Nós sabemos que por uma porção da Escritura em Atos, que Tiago foi decapitado. Isso está em Atos 12, né? E nós sabemos também que João, no final da sua vida, ele foi perseguido, aprisionado e levado cativo à ilha, né, de Patmos. E lá ele passou por grandes sofrimentos. Então, amados, eles realmente fizeram parte do cálice que o Senhor tomou. Mas o Senhor, ele falou e estava ensinando, dando ensinamentos para ele aqui nessa porção, que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, ele não veio para ser servido, quer dizer, os pensamentos deles era ocupar posição dentro do reino, porque na verdade eles queriam a honra humana, né? Eles queriam ser servidos, não ficar na posição que Jesus veio fazer. Jesus então falou: eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E nós vemos ao longo do Evangelho, de todos os Evangelhos, que Jesus, ele deixou exemplos de humildade por onde ele passou. Ele deixou exemplos de serviço ao próximo. Ele deixou exemplo, amado, de amor
e compaixão por aqueles que sofriam, por aqueles que necessitavam de uma intervenção, de um auxílio, de um cuidado. Então, o Senhor, ele falou: eu vim dar a minha vida em resgate. Essa palavra resgate, ela é muito importante, porque ela significa alforriar alguém que foi levado como escravo. Ela significa desencarcerar alguém que foi levado prisioneiro. Ela significa libertar aquele que está cativo. Ela significa livrar, soltar, salvar. Então, o Senhor, ele veio para salvar-nos de um perigo de morte eterna, longe da presença do nosso Deus. Ele veio nos resgatar, nos proteger e salvar das mãos do nosso destruidor. Ele veio fazer uma grande obra. Então, ele passaria por todo aquele vitupério da cruz, passaria por todo aquele sofrimento, mas no terceiro dia, depois que ele ressuscitasse, ele iria dar continuidade através do seu Espírito em nós, de uma missão tremenda na terra. Missão que os seus discípulos estavam sendo preparados por ele para que pudessem dar continuidade após a sua ascensão. Então, amados, se Jesus quisesse a si mesmo ter escolhido o melhor lugar para ele ocupar na terra, ele teria escolhido, ele teria ambicionado ser o grande nessa terra. Mas quando ele veio numa posição muito humilde. Ele nasceu de pais pobres, simples, numa manjedoura. E nós sabemos que ele cresceu e viveu numa comunidade simples, sem muitas riquezas, mas a riqueza que ele trazia consigo no seu coração, ela se desenvolveu pelo Pai, né? O Pai foi dando crescimento, o Pai foi dando preparação, o Pai foi dando a ele toda a sabedoria, conhecimento e força que ele necessitava para poder passar aquilo que ele precisava passar para nos dar vitória. Então, amados, nós vemos aqui que o resultado de nós andarmos com o Senhor e aprendermos do Senhor é não sermos maiores do que Ele, mas nós sermos no máximo como o nosso mestre foi. Porque também está escrito nas Escrituras, né? O servo não é maior do que seu mestre. Mas se ele for bem instruído, quer dizer, que se ele se deixar aprender de todos os ensinamentos que eu deixei, ele vai ser como o mestre. E como o mestre, ele vai praticar as coisas que o mestre praticou. Ele vai fazer obras até maiores que o mestre fez. Em grandeza no mundo? Não, amados. Mas ele iria praticar e fazer obras na vida do próximo, na vida das pessoas, na vida da sociedade. E para isso, o Senhor Jesus, ele ainda nos ensina. Ele ensina que nós devemos buscar o grande eu sou para nossas vidas, para que Deus nos capacite. Estarmos um dia sentados com Ele na glória será consequência do nosso viver na terra. Se nós realmente amarmos nosso Deus e nós desejarmos estar ao seu lado, nós devemos também
desejar aprender de Deus, conhecer a Deus, para praticarmos tudo aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Por isso, Jesus, quando Ele deixou o ide aos seus discípulos, antes de ascender, Ele falou, ide a todo mundo, né? E Ele falou, ensinando-as, pregai o evangelho, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a fazer tudo aquilo que eu vos ensinei. Então, nós temos que ter esse compromisso de praticar o que o Senhor nos ensinou. E o Senhor não nos ensinou a sermos ambiciosos nessa vida, para nosso desfrute, para o nosso ego, para nos orgulharmos, para nos assenhorearmos sobre as outras pessoas, para até mesmo tiranizarmos sobre outras pessoas. Não, o Senhor não nos ensinou a ter em nós esse egoísmo, essa vontade de crescer, mas Ele ensinou que nós devemos crescer e avançar no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, na graça de Deus. Quer dizer, na pessoa de Jesus Cristo. Então, meus amados, eu gostaria que os irmãos nessa manhã meditassem um pouco sobre como a sua alma, como o seu coração está diante do Pai. Como o seu coração está diante do seu próximo, diante dos seus irmãos. Como que o seu coração ele está diante de uma sociedade? Quais os desejos da sua alma? Será que os desejos da sua alma estão equivocados, como estiveram também equivocados Tiago e João? O Senhor, amados, Ele passou por grande sofrimento para nos resgatar. E Ele trouxe resgate e tem trazido resgate até o dia de hoje. E Ele permanece firme e fiel, de braços abertos, esperando a todos. E assim Ele vai permanecer até a consumação dessa época, né? Dessa era de graça em que Ele tem feito o convite para nós olharmos para cima e para o alto e avançarmos nos propósitos que Ele deixou para nós. Então, nós devemos ter ambição, mas a ambição no nosso coração deve de estar um dia e ser um dia alguém aprovado pelo Pai. Sermos dignos de estarmos com Ele no reino, assentados na sua mesa. Nós devemos estar buscando, sim, a grandeza do reino de Deus, que é oposta à grandeza do reino do mundo. E nós devemos entender que os sofrimentos que às vezes nós precisamos passar para darmos continuidade à obra do Senhor, nós devemos sentir no nosso coração que haverá um peso de glória pelos nossos esforços, nossos sofrimentos para o resgate das pessoas, das vidas que estão perdidas. Então, ser um resgatador também não é pouca coisa. Jesus, ele se despiu da sua glória, ele deixou o seu reino e veio como um homem simples, humilde,
trabalhou arduamente para ser o resgatador que o povo de Israel esperava. Só que eles esperavam com uma visão humana e mundana. E Jesus disse que o reino dele não era desse mundo e explicou para os seus discípulos, e até hoje tem nos ensinado que o reino dele não é igual ao reino desse mundo. E bem-aventurados são aqueles que praticam as coisas que ele ensinou. Então nós devemos crescer, né? Ambicionar, que haja em nós mesmos, primeiramente, resgate do nosso caráter que foi deformado pelo pecado. Nós devemos desejar, primeiramente, a nós mesmos levantarmos da queda moral que veio sobre nós por conta dos nossos pecados. Nós devemos desejar e ter ambições altruístas e não egoístas e mesquinhas. Nós devemos pensar na sociedade, nós devemos pensar no todo e nós devemos dar a nossa vida, mesmo sofrendo, mesmo renunciando a nós mesmos, nós devemos dar a nossa vida para fazermos a diferença. E, amados, o Senhor, Ele não vai exigir de você quantidade, mas Ele vai observar a qualidade do seu coração enquanto você serve. Por isso, Jesus, nesse momento, Ele reuniu, os seus discípulos e ensinou eles com muito amor e compaixão pela alma deles, que ainda estavam necessitando de ensino, praticamente às vésperas, dele ser crucificado. Jesus ainda teve paciência, chamou-os e ensinou a eles: no meio de vós não será como no meio mundano. No meu reino, no reino do Pai, é diferente. Então atentam para o reino celestial. Peçam para Deus, amados, e eu que digo isso nesse momento, peçam a Deus uma visão celestial para que essa visão te governe, para que você não perca o alvo, não se desvie do propósito, não permita que o seu coração se encha das vaidades dessa vida, porque tudo vai passar. Às vezes nós vemos pessoas desencadeando ações e mais ações, muito trabalho, mas nós vemos que o alvo, os propósitos, não são os propósitos que o Senhor trouxe, mas são propósitos humanos, propósitos de reconhecimento na terra, propósito de alcançarem projeção nesse mundo, e nós devemos fugir dessas coisas. O Senhor, Ele não se intitulou a si mesmo como Rei dos Reis, Senhor do Senhor, não. Ele chamou a si mesmo como Filho do Homem. E aqui nessa porção, para ensinar os seus discípulos mais essa lição, Ele falou: o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate, por muitos, resgate de muitos. Então vamos fazer isso. Vamos buscar meditar na pessoa de Jesus, em tudo que Ele ensinou e desejar ardentemente ser como Ele é. Então, amados, o assentar-se à direita ou à esquerda, conforme ele diz nessa porção, não cabe a ele fazer escolha, mas ao Pai, porque o Pai tudo sabe, tudo vê, tudo conhece, e somente Ele poderá avaliar a pessoa, que serve Ele na terra, que seguiu a Jesus na terra, como Ele permitiu ser ensinado,
né? Como ele permitiu ser trabalhado, ser moldado conforme as exigências do reino. Então, o Senhor, ele quer ver nós santificados. Ele quer nos abençoar dentro das riquezas espirituais, porque as riquezas espirituais são as que permanecerão por toda uma eternidade conosco e nada nem ninguém poderá nos tirar. Mas as coisas dessa vida, amados, nós podemos buscar muitas coisas, até mesmo pensando em buscar coisas para servirmos e trabalharmos no reino, conforme Paulo ensinou, né? Podemos buscar todos os poderes, todo o conhecimento, mas o maior dom que nós precisamos e devemos ter conosco é o amor. Porque ainda que tivermos riquezas, ainda que tivermos posições, ainda que formos honrados nessa terra, ainda que tivermos poderes em nós, dons espirituais, se não tivermos o amor, amados, nada será proveitoso no reino de Deus, porque todas essas coisas passarão. Então, nós precisamos buscar um dom maior para nós servirmos, que é o amor. E esse é o parâmetro que nós devemos ter para servir. Nós temos em nosso coração amor pelo nosso próximo, o suficiente para resgatá-lo, para dar tempo da nossa vida, para trazê-lo de volta para a presença do Pai, para resgatar a sua dignidade, para resgatar a sua moral, para resgatar a sua pessoa que caiu e se enlameou nesse mundo? Será que nós temos em nós esse amor? Mas esse é o amor de Jesus Cristo. Esse é o amor do Pai. A Bíblia diz que o Pai nos amou de tal maneira, né? Está lá em João 10:10. O Pai nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu único filho, para morrer em nosso lugar. E Ele veio consciente do que agradava o Pai e de como Ele deveria obedecer ao propósito eterno. E por isso, sabendo quem Ele era e sabendo o porquê da sua vinda, Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, amados? Não importa em que grau você esteja na sua caminhada espiritual. Importa que você cresça um pouquinho a cada dia e que você avance para conquistar mais do Senhor. Se cada dia nós permitirmos o Espírito Santo trabalhar um pouquinho em nós, lá na frente nós veremos a grande transformação da nossa alma. Então o Pai poderá nos dizer, juntamente com o Filho: vinde, benditos, né? Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém, amado? Deus seja louvado. Eu desejo a você que parou para me ouvir mais uma vez, que você tenha um dia, uma semana muito abençoada, abastada, que o Senhor te cubra com seus cuidados, que Ele olhe para as suas necessidades, que Ele te socorra, que Ele te resgate, né? Que para isso nós aprendemos aqui nessa manhã. Ele veio para isso, para te resgatar, para me resgatar de toda situação e circunstância que mantém nós aprisionados e impede nós de avançarmos e crescermos. Que então nessa manhã que você
seja resgatado, que você seja abençoado, que você seja sarado, curado, que você seja restaurado, seja uma bênção aonde você colocar os seus pés, seja uma bênção onde você entrar e sair, seja uma bênção no meio dos seus, amém? Deus te abençoe. Peço que, se puder, dê um like, se puder, compartilhe essa porção. E se ainda não se inscreveu, que se inscreva para me auxiliar, para fazer crescer esse canal, para que o evangelismo possa dar continuidade através da minha pessoa. Amém, amado? Deus seja louvado.